Buenas noches! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Deixa eu tirar aqui. Tá bem na minha frente aqui a luz. Calma aí. Peraí. Acho que agora vai sair. Melhorou. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live de como viver em paz, sem dívidas e sempre com dinheiro. Já aproveita, ativa aqui o sininho do perfil para não perder nenhuma live, sempre ter as suas dúvidas deixadas aqui ao vivo. Buenas noches! Então vamos lá, gente. Como é que vocês estão no terçou? Enquanto vocês estão entrando, muito boa noite, buenas noches. Tem gente nova aqui na live que caiu de paraquedas? Deixa eu ver, vamos ver. Desculpa atrás, gente, tá falando com um aluno, ele fechou um acordo. Mano do céu, que acordo bom que ele fechou, hein? Ele fechou com 98% de desconto e não foi no Feirão Limpa Nome. É, isso aí. Deixa eu colocar então aqui, peraí. Enquanto vocês estão entrando, deixa eu pegar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Tem gente que caiu de paraquedas? Coloca assim, Nádia, eu caí de paraquedas, filha. Nem te conheço, mas caí aqui, sei lá, tô perdida. Ó, já pega a bebida favorita de vocês. A minha é uma coquinha zero. Pega a coquinha zero de vocês, ó. Já pega e coloca assim, ó. Porque aqui é um happy hour, cara. Falar de dívida é chato pra caramba. Então, bora a gente pegar aqui, ó. Nádia, aí, ó. Caiu de paraquedas. Kelly não sabe nem o que tá acontecendo. Falou, cara, que loucura é essa, filho? O que essa menina pega uma coca? Vai falar o quê? Ó, a galera caiu de paraquedas. Vamos lá, vou explicar como é que funciona aqui. Aqui não tem roleixo. Rosilene, filha, quanto tempo? Já fiz seu curso. Lembro de você e do seu filho. Como é que tá seu filho, mulher? Cara, que menino inteligente. Você tá dando a mesada dele, né? Ó. Ai, Rosilene. Como é que tá seu filho, cara? Que menino prodígio. Vamos lá, então. Como é que funciona aqui, gente? Toda terça-feira, 7 horas, horário de Brasília, eu tenho aula ao vivo. Hoje eu fiz mais tarde, 7h48. Primeiro porque o 8... entrou um aluno que ele mexe com numerologia. Ele falou que pra eu colocar o 8 em tudo, porque o 8 é meu número da sorte. Então tudo vocês vão ver o 8 agora, viu? Ai, o cara é gente boa demais. Ele entrou semana passada. Mas voltando pra cá. E aí muita gente tava falando sobre o Feirão Limpa Nome. E o Feirão Limpa Nome veio pra resolver o mundo. E tá todo mundo aguçado, todo mundo querendo fechar o Feirão Limpa Nome. Todo mundo na expectativa do Feirão Limpa Nome. E aí? Quem tá ansioso pelo Feirão Limpa Nome, né? Então aí muita gente pediu e aí eu resolvi dar essa aula hoje pra vocês aqui do Feirão Limpa Nome. Então fiz aqui um estudo muito interessante do Serasa, cara. Até coisa que eu não sabia, olha como é importante você pesquisar. Muito interessante que eu fiz aqui. A gente aprende estudando, né? Então como é que nós vamos dividir aqui a aula, tá, gente? Eu vou falar do Feirão Limpa Nome, vou falar do Serasa. Por que você não pode fechar a sua dívida no Serasa, o seu acordo no Serasa? Acabou a minha explicação, a minha aula gratuita para vocês. Vou abrir aqui para vocês tirarem as dúvidas. Mas se vocês já quiserem deixar aqui no ponto de interrogação, manda bala, pode colocar, tá bom? Então tem um aviãozinho você encaminha para todo mundo que você tem ou vai ter dívida ou que tá desesperado pelo Feirão Limpa Nome. Depois o ponto de interrogação é para você poder fazer as suas dúvidas. Pode deixar, acabou a explicação, vou ser breve. Você já tira as dúvidas e a gente começa com a nossa consultoria financeira gratuita, como sempre fazemos aqui toda semana. Você que é novo, caiu de paraquedas, depois já me segue, ativa o sininho que toda semana tem uma consultoria financeira gratuita aqui. Fechou? Combinado? Deixa eu colocar o digite eu quero, porque é importante para vocês saberem, né? Que tem uma aula gratuita, a galera caiu de paraquedas. E aí depois que acabar a aula, você vai lá ver. Para receber a aula, aula gratuita. E lá fala do jeito certo para negociar, tá? Então deixa eu colocar aqui para vocês pegarem.
Quem tá com o nome no Serasa? Só pra poder saber. Coloca assim, eu. Só pra saber se tem muita gente que tá com o nome no Serasa ou que ainda não entrou, mas tá sentindo o cheiro do Serasa. Fala, Nádia, não entrei no Serasa, mas ó, já tô sentindo o cheirinho daqui. Já tô colocando o pezinho nele ainda. Não mergulhei de cabeça, mas já tô com o pezinho lá dentro. Enquanto vocês estão entrando aqui, deixa eu só mostrar eu quero mostrar uma imagem pra vocês. Eu tinha que ter preparado isso antes, né, gente? Porque foi de última hora, velho. Foi de última hora. Aliás, quem caiu de paraquedas é uma coisa muito importante, tá? É um hospício aqui, velho. Vocês vão ver que do nada eu vou começar a cantar. Então, volte nesse mesmo canal que aqui realmente a gente não bate bem. Não batemos muito bem, não, mas somos gente boa, tá, gente? Só quero mostrar uma imagem pra vocês, pra que vocês entendam qual que é o jogo aqui do Serasa, tá? Se eu achar essa foto, tá bom, né? Peraí. Enquanto vocês estão entrando aí, eu só quero mostrar pra vocês uma coisa interessante aqui. Peraí. Deixa eu ver se tem gente nova aqui. Peraí. Ó, tô abrindo aqui, já quero mostrar pra vocês uma imagem pra vocês entenderem como que funciona o jogo. Caraca, bicho, eu perdi essa imagem, você acredita? Pior que eu perdi mesmo. Ai, cacetada. Peraí, deixa eu pegar aqui. Peraí que eu já vou mostrar pra vocês, hein? Ó. Eu perdi essa imagem mesmo. Vou falar sem a imagem pra vocês. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Já vou pegar aqui, tá, gente? Não me xinguem muito, não. É porque essa imagem aqui, ela retrata bem aqui. Essa imagem que eu quero que vocês tenham. Vamos lá, gente. Sem enrolation. Bora começar. O que eu vou falar aqui na live, eu quero que vocês deem print nessa imagem aqui. O que eu vou explicar nessa live é você ir contra toda a maré. Você tá indo contra. Tá todo mundo indo na escada rolante e você vai na escada. Por quê? Porque você vai escolher um caminho diferente de todo mundo. Todo mundo está indo por um caminho. Você não vai por esse caminho. Nádia, não entendi direito. Me traduz. Hoje, nós temos 83% das pessoas endividadas. O que acontece hoje em dia? Tá todo mundo hoje sendo marionete do banco. O que é o marionete do banco? Existe um sistema financeiro. Esse sistema financeiro, ele controla a mente de todo mundo. Nádia, que loucura é essa, velho? O que você fumou antes de entrar nessa live? Ó, vai comigo. Quando você vai na agência, o que o gerente faz? O que o gerente induz? Renegociar a sua dívida, a ir lá e pagar o mínimo, a pegar um consignado, pagar o cartão, a pegar um empréstimo, pagar outra dívida. Quantas vezes você não esteve na agência e simplesmente o gerente ou alguém foi lá e te ofereceu algo e você no desespero fechou? Só coloca assim se já aconteceu com você. Porque o sistema, ele trabalha de uma maneira que ele controla a nossa mente fazendo o quê? Primeiro, que ele sabe qual é o maior medo de todo endividado? Ir pro Serasa. Processo judicial. E o que ele faz? Ele vai lá e ele manipula a sua mente. Olha, se você não fechar esse acordo, o jurídico vai entrar e vai bloquear os seus bens. Se você não fechar agora, é o último dia para você fechar esse acordo. E o que vocês vão ouvir aqui na live é totalmente contrário do que outras pessoas estão falando. Tá todo mundo incentivando você a entrar nesse feirão. E eu tô aqui para falar, calma, não é para todo mundo. Esse feirão não é para todo mundo. Nádia, mas por que não é para todo mundo? Porque pode ser que você não esteja na fase de fechar acordo nesse momento. E tá tudo bem. Tá tudo bem.
A gente não vai fechar nada no desespero. Então você vai escrever assim: eu vou parar de ser marionete de banco. Aliás, pega papel e caneta, tá, gente? Aqui é verdadeira aula. Papel e caneta, você vai escrever: eu não vou mais ser marionete de banco. Quem vai controlar a minha mente, quem vai controlar o meu dinheiro, sou eu. O seu dinheiro não vai ser controlado pelo Serasa. O seu dinheiro não vai ser controlado pelo gerente. Seu dinheiro não vai ser controlado pelos advogados. O dinheiro seu é você que vai controlar. Acabou, gente, acabou. Eu quero fazer um convite para vocês. A partir de agora, começamos um divisor de águas. Antes dessa live, quem caiu de gaiato aqui, caiu de paraquedas, quem já é aluno, já é quando comprou o curso, decidiu parar de entregar dinheiro para o banco. Nádia, como assim? A gente vai pegar e vai seguir tudo isso que a gente tem de leis a nosso favor. Então, acabou. Se você entrou na live querendo fazer uma renegociação, um consignado, pegar troco, eu sinto dizer que essa época da sua vida passou. Ou você muda, ou você muda. Não tem o plano B, velho. A vida financeira, ainda mais de quem tem dívida, não tem plano B. É fazer o plano A dar certo. Ah, mas acabou. Então aqui, eu quero que vocês saiam dessa live. André, maravilhosa. Ó, melhor curso, divisor de águas. É isso, é um divisor de águas. Gente, anota essa frase. Pagar dívida é fácil. É fácil você abrir o aplicativo do Serasa, apertar, pagar a dívida. Em 3 cliques você faz esse trem. 3 cliques. A grande pergunta que eu quero deixar para vocês: quantas vezes na vida de vocês já não pagaram dívidas no feirão? Quantos feirões de dívida vocês já não entraram, saíram, entraram? Aqui é o último feirão de dívida que você vai participar, se você tiver no momento de pagar. Eu recebi um direct, foi isso que me fez fazer essa live disso daqui, sabia? Eu recebi um direct hoje, a menina falou assim: Nádia, eu estou muito desesperada, muito. Nossa, eu estou a ponto de ir para o hospital numa UTI que eu estou tendo taquicardia. Aí eu falei: mas por quê? O que aconteceu? Eu respondi para ela, isso hoje de manhã. Aí ela pegou e falou assim: porque no feirão do Serasa não tem nada, nenhuma proposta boa. Eu falei: mano do céu, você tem que comemorar que você não tem proposta boa. Você já tem fundo, já tá se organizando? Não, não tenho nada. É porque tá todo mundo fechando no Serasa e eu vi vídeo de advogados falando que esse é o último momento de pagar a dívida 2025. Gente, para de ser marionete. Tudo aquilo que controla a sua mente, tudo aquilo que foca tudo aquilo que consome a sua mente controla a sua vida. Escreve essa frase. O que controla a minha mente, aliás, o que consome a minha mente controla a minha vida. O que você está consumindo na sua mente? Desespero, pressão, não existe isso. Eu vou trazer um dado para vocês que eu estudei sobre o Serasa. Sabe quando foi o último feirão do Serasa que eles fizeram? Quando foi o último feirão? Que eles falaram 90%, etc. Quem chuta? Quando foi o último feirão? Quando foi? Você acha que o último feirão foi o quê? Foi há um ano atrás? Foi na última Black Friday? Foi quando? Quando foi o último feirão deles? Eu já sou ansiosa, bicho. Eu vou responder antes de vocês. 3 meses atrás. Foi em agosto o último feirão. E o último feirão é a mesma coisa. E, gente, vai ser sempre assim. Sempre vai ter feirão. Sempre vai ter aquilo que eles vão fazer pressão. Não vai ceder a pressão. Você vai pagar a sua dívida? Você vai. Mas você vai pagar com a razão, não com a emoção. 3 meses passados. É isso. Aí, o que acontece? O que eles fazem? Eles fazem pressão. E outra coisa que vai acontecer muito esse mês, gente. Vocês, pelo amor de Deus, vocês se controlam com isso daqui. Vai chover golpistas no seu WhatsApp, no seu SMS, no seu e-mail, até sinal de fumaça, bicho. Você vai olhar pro céu e vai ver lá assim: oi, você quer fechar o feirão do Serasa? Até sinal de fumaça os golpistas vão dar um jeito, você não faz ideia. Olha lá, meu e-mail tá tão... Cuidado, porque esses caras, eles vão tentar tirar tudo
tudo que eles quiserem seu dinheiro. E por que eles fazem o feirão em novembro? Vamos ver. Quem chuta? Por que eles fazem esse feirão em novembro? Por qual motivo que eles fazem o feirão em novembro? O que você acha? Por que você acha que eles fazem o feirão em novembro? Ó, o que eu vou explicar para vocês, existe a população brasileira 83%. O que eu estou falando para vocês é para vocês pensarem fora da caixa. Pelo 13º. Ó, só tudo aluno que respondeu. Tudo aluno. Ó, eles querem pegar o dinheiro do 13º. Eles não querem que você pegue o 13º e coloca no fundo. Ele não quer que você pegue o seu 13º e sai por aí para juntar dinheiro. Por quê? Sabe por que é o 13º, gente? Posso falar para vocês? Sabe, 13º, se você utilizar com sabedoria, sabe para que é? Porque janeiro é o mês das trevas. Quantos de vocês já pegou o dinheiro do 13º e falou assim, janeiro eu tenho que pagar IPVA, eu tenho que pagar IPTU, material escolar e matrícula. Só esses 4 aqui já pegam todo o seu dinheiro. Então janeiro, ele é, entre todos os meses do ano, conhecido como o mês das trevas. Então o 13º vem para poder dar os presentes de Natal, para alavancar o comércio, para pagar uma ceia de Natal, na Réveillon, aquela coisa toda, e juntar para janeiro. O que acontece com as pessoas? As pessoas pegam o 13º, pagam a dívida no feirão do Serasa, aí sobra os trocadinhos pro Natal, chega em janeiro, a vaca piora, bicho. A vaca não vai nem mais pro brejo, a vaca já tá no brejo. Aí a pessoa que tava no fundo do poço, a pessoa desce pro subsolo do fundo do poço. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você tem que fazer um planejamento. E eu vou deixar ainda nessa live o que você tem que analisar, os 3 pontos que você tem que analisar antes de pagar qualquer dívida, seja no Serasa, no banco, em qualquer lugar. 3 coisas que você vai anotar. Você vai fazer um checklist, pega um quadradinho e coloca assim o tiquezinho. E você só vai pagar a dívida quando atender esses 3 itens. Nádia, atender os 3 itens. Você vai ter a calma, a paciência, a persistência para você continuar a sua negociação. Sem desespero. A gente aqui, primeiro que eu quero que você anote, esse não é o primeiro e não vai ser o último feirão do Serasa. Segundo, você não é obrigado a fechar nada no Serasa. E eu digo mais, 95% dos acordos dos nossos alunos, eu levantei esse dado também, não é feito no Serasa. 95% é feito direto com o banco. Então, se você acha que o Serasa é o único canal, o único meio para você poder fechar acordo, eu sinto muito dizer que não é. Agora, por que a Febraban ela tá fazendo todo esse movimento junto com o Serasa? Você sabia que a Febraban o Serasa era da Febraban lá atrás, há anos atrás? Você sabia disso? Eu não sabia, tá? Eu confesso que hoje, quando eu estava fazendo essa apresentação para vocês, essa aula, a gente aprende fazendo a aula, né? Eu não sabia que em 1968 a Serasa foi fundada pela Febraban e pelos bancos associados para padronizar o crédito e informação de crédito. Isso sabia, mas eu não sabia que a Serasa nasceu pela Febraban. Olha que interessante. E aí ela foi vendida em 2007 para a empresa britânica que é a Expir, né? Então, o Serasa Expir. Então, desde 2012 não tem mais. Mas quem era o antigo dono? A Febraban, que é a federação aí dos bancos, né? Outra coisa importante que eu quero também que vocês saibam, que achei bem bacana essa situação, vocês sabem quantos por cento, olha isso, vou fazer essa pergunta, você sabe quantos por cento o banco paga para fechar acordo dentro do Serasa? Vocês sabem? Alguém já falou isso para vocês? E aí? Você vai lá e fecha um acordo no Serasa, qual que é o percentual? Eu adianto para você, essa informação não é pública. Eu auditei o Serasa, eu já fiz auditoria, para quem caiu de gaiato, eu trabalhei em empresa de auditoria, numa Big Four, e aí eu trabalhei em auditoria e fui auditar Serasa, bancos, etc. O Serasa é uma empresa privada, então a gente foi fazer essa questão do balanço contábil, e lá tem a informação. Cada banco paga um percentual, tá? Só para deixar claro, não existe todo banco paga igual. Mas tem uma média, que é essa dica que eu quero deixar para vocês.
E aí, vocês não chutam? Qual é o percentual que você acha que quando você fecha um acordo no Serasa, o banco paga pro Serasa? Quanto que o Serasa ganha em cima da sua dívida? Vamos ver se vocês vão chutar. Você acha que é 30%, 40%, 50%? Outra coisa importante, tá, gente? Muita gente confunde. Muita gente fala que a dívida foi vendida por Serasa. E a dívida não foi vendida. O Serasa não compra a dívida. Então, tira isso da cabeça. Tem dois tipos de você poder colocar a dívida lá no Serasa ou qualquer empresa de assessoria. Tem dois negócios. O primeiro é quando você terceiriza a cobrança. Isso é quando, por exemplo, vai para uma Rede Brasil, vai para uma Pascoloto, vai para um Belinati Pérez. Quem tem dinheiro deve ter ouvido falar de todos esses nomes que são bem conhecidos na praça. Agora, vender é quando vai, por exemplo, para um Ipanema, Recover, que aí a dívida ela foi cedida e aí tem que ter um documento chamado um termo de cessão de crédito. Em outras palavras, é o documento que foi vendido a dívida. Então, cuidado. Isso é uma pegadinha que muita gente comete. Muita gente fica batendo cabeça achando que a dívida foi vendida. A dívida não foi vendida. A dívida foi terceirizada a cobrança. Por que eles fazem isso? Porque o banco não é vantajoso ele ter um staff, muitas pessoas, treinar o marketing, o pessoal da cobrança, para ficar ligando. Então ele prefere terceirizar para essas empresas. Eu auditei uma empresa na minha época que chamada Teleperformance. Eles trabalhavam nessa parte de terceirização e auditei uma outra que era esqueci o nome da empresa, era alguma coisa, era lá na Marginal. Morava em São Paulo. Mas voltando para cá. Então, quando você terceiriza, para o banco é mais vantajoso você colocar a cobrança na mão de outra empresa. Agora, quando você vende, aí sim você passa a negociar com quem assumiu a dívida. No caso do Serasa, o Serasa ele nem compra e ele nem terceiriza. E anota no seu caderninho outra dica que eu vou dar. O Serasa não negocia dívida. Então muita gente fala, Nádia, eu estou negociando com o Serasa. Não, velho, o Serasa não negocia com ninguém. Quem tá te chamando no WhatsApp conversando são golpistas. Porque o Serasa, ele atua como um borderô de crédito. Nádia, não entendi nada. Aperta a tecla SAP, por favor. Tecla SAP aí. Vou fazer a legenda porque realmente é uma palavra muito difícil. A função do Serasa é colocar ele lá no registro e aí, se tiver a sua dívida dentro de 5 anos, aparece lá na coluninha de dívida negativada. Se tiver mais do que 5 anos, aparece na coluna de dívida atrasada. E outra pegadinha que você vai anotar aí para não cair, porque você está vacinado ou vacinada pelo conhecimento. Quando você abrir o Serasa e você encontrar na aba dívida atrasada, ela não é dívida negativada. Ela não influencia no seu score. Ela não suja o seu nome. Dívida atrasada, ela provavelmente já passou dos 5 anos ou ainda não negativou. Ou passou dos 5 ou ainda não deu tempo de negativar. Mas não influencia no seu score. E eu vejo muitas pessoas desesperadas quitando tudo e ficando sem nada para quitar dívida atrasada. Gente, o Serasa, ele é uma programação interna em que ele é feito para com que as pessoas que entram, saem do Serasa, aquela confusão toda, eles sempre vão dar um jeito de colocar alguma coisinha lá. Então, não paga dívida se realmente não atender os 3 pontos que eu vou falar nessa live. Você quer um exemplo que aconteceu comigo? Em fevereiro, quem me segue há mais tempo, tem até uma pastinha escrito nome sujo. Em fevereiro eu fui dar uma aula lá e fui explicar como entra no Serasa. E aí eu vi que eu tava com o nome negativado indevidamente pela Vivo e uma tal de Infoline. Nem conhecia. Fui lá, fiz a programação, pedi para baixar porque eu não ia pagar, não conhecia, etc. Eles baixaram em fevereiro.
Aí eu fui dar essa aula, porque eu estou sempre atualizando as aulas, fui dar essa aula faz uns 2, 3 meses, entrei no Serasa, o que eu descobri? Uma nova negativação. A negativação da Sabesp de 2023, sendo que eu já morava aqui em 2023 em Miami. Então é óbvio que é indevido. Agora eu pergunto para vocês, por que o Serasa não colocou essa dívida indevida, se é de 2023, lá em fevereiro? Por que em fevereiro não apareceu a Sabesp negativado indevidamente? Porque o esquema do Serasa é para você abrir e entrar em pânico, só que ele escolheu a pessoa errada. Logo quem? A pessoa que, cara, eu até falei pros alunos, eu falei, eu vou ficar aí, porque quando você tiver vergonha que seu nome tá no Serasa, você vai lembrar, a Nádia também tá. Então tá lá, pra mim não muda em nada, mas isso é papo pra outra coisa da questão do Serasa. O que eu quero que vocês entendam, gente, vamos parar de entregar todo o nosso dinheiro pro banco e ficar sem nada. Quantas vezes vocês não foram lá e fecharam uma porrada de acordo e no final do mês faltou dinheiro para, de repente, comida, para o fundo, para pagar contas básicas? Então, eu vou falar nessa live os 3 pontos que você vai anotar e você só vai pagar a dívida depois desses 3 pontos. Eu esqueci de falar, né, gente? Olha meu TDAH nas alturas, sabe? Quem é novo, tô falando pra vocês. Aqui é um hospício, velho. Às vezes ele vai e volta, tem um lapso de memória. Se eu sair da dívida com esses lapsos de memória e com toda a minha loucura, mano do céu, porque vocês vão sair da dívida muito mais rápido que eu, vocês podem ter certeza. Quem me segue, viu no sábado o que aconteceu? Paguei o remédio do Homer, saí do veterinário. Tô andando na rua, tava gravando um story, a mulher veio atrás de mim correndo. Vocês viram isso? A mulher, não, você esqueceu o remédio. Eu falei, velho, mano do céu, eu paguei o bagulho e não levei. Essa sou eu. Então você caiu de gaiato aqui, realmente é um hospício, mas volta que a gente não bate bem, mas é gente boa, nós somos gente boa. Mas voltando pra cá, a média é 10%. Não é 40%, vocês falaram 40%, não. É 10% é a média. Beleza? O que é 10%, Nádia? Nem lembro mais o que você estava falando. Eu também sou dessas. Quando você fecha um acordo no Serasa, o Serasa cobra uma média, depende de cada banco, depende de cada convênio, mais ou menos, uma média de 10%. Nádia, como é que sabe dessa informação? Ela não é pública. Olha que interessante. Por que o Serasa não age na transparência colocando isso? Como é que eu sei? Porque eu auditei o Serasa. Então eu tenho pessoas que são dentro do banco, eu estou sempre atualizada. Inclusive, galera, tá rolando as leis novas de novembro, hein? Você que é aluno, que não tá seguindo o modelo certo, tá ficando para trás. Hoje temos 5 acordos de pessoas já com o modelo de outubro, novembro não começou agora, mas de outubro e novembro não muda muita coisa, mas só de seguir as normas já tá mudando. Mas voltando para nossa vida louca aqui, né? Vamos voltar para nossa questão do Serasa. Então é 10%. Aí, meus jovens amigos, pega aí a sua coquinha. Vocês estão com a bebida favorita de vocês, né? Vocês estão, né, gente? Porque falar de Serasa, falar de dívida, nome negativado é chato, dá uma dor de cabeça, não dá? Então vai lá, olha, pega aí a bebida favorita de vocês, faz aí, aqui ó. Vamos lá. O que eu ia falar mesmo? Tava falando do 10%. Então, meus amigos, se vocês sabem que é 10% que o banco perde no acordo do Serasa, olha a dica que eu vou dar pra vocês. Isso aqui é conteúdo de curso pago, hein, velho? Ninguém fala isso que eu vou falar, mas eu vou deixar aqui pra vocês de graça porque vocês estão aqui honrando. O que acontece? O jogo virou. Como fala em espanhol, é o regocâmbio. É o regocâmbio. Você vai pegar a proposta que tá no Serasa. Nádia, como é que eu faço isso? Print na tela, velho. Não deixa dar print. Pega outro celular, dá print. Pega do coleguinha, da amiguinha, do marido, do amante, do ficante, de qualquer pessoa. Pega lá e dá esse print. Você vai colocar o seu gerente para trabalhar para você. Como assim, Nádia? Você vai mandar esse print pro seu gerente. Você vai falar assim: meu gerente, meu amigo, camarada de fé, meu brother, é o seu dia de sorte. Hoje é o seu dia de sorte. Eu recebi essa proposta no Serasa, mas eu não quero fechar com o Serasa. Eu quero honrar aquele que tá lá comigo, dia, noite, que me ofertou o crédito, que eu sei que luta por coisas muito boas por mim.
eu quero fechar com você, mesmo porque eu sei que se eu fechar com o banco, eu vou melhorar para você bater a sua meta. Gerente, tô aí para te ajudar, velho, nós somos parceiro. Segundo ponto, eu vou melhorar o meu rate interno. O que é rate interno? É a sua nota internamente como se fosse um score. Sim, galera, nós dentro do banco, nós temos uma nota, um CPE, que eles dão lá. Então você pode ser um risco baixo, um risco médio, um risco alto. Isso eles não divulgam, cada banco tem o seu critério. É como, quem é empresário aqui? Você pega a sua lista de clientes, a Dona Maria é caloteira, velho. A Dona Maria, ela vem aqui, pega fiado e ela não paga, ela só paga quando recebe 13º lá em maio. A Dona Maria, no seu rate, se você fosse criar o rate interno, você é dona da sua padaria, a Dona Maria que só vem pegar pão e não paga, ela seria o risco alto. Agora, o João, ele junta e ele paga bonitinho. O João é risco baixo. Aí você vai sair por aí divulgando a nota da Dona Maria e do João? Não, você não vai divulgar. Isso é interno da sua empresa. É a mesma coisa que o banco vai fazer. Então, se você virar pro gerente e falar, cara, qual é o meu rate? Ele vai te falar, cara, eu não posso passar essa informação. Que nem eu chegar na sua padaria e falar, mulher, qual que é a nota da Dona Maria para eu saber se eu vendo para ela ou não? Essa é informação confidencial, porque isso fere a lei geral de proteção de dados, LGPD. Mas vamos voltar aqui para o nosso relacionamento com o gerente. Você vai falar para o gerente, a parada é o seguinte, meu querido. Resumo muito claro, óbvio, objetivo, verde no banco. Aqui não é preto no banco, aqui é verde no branco, né? Quem já é de casa já manja dos Paranauê. Inclusive, gente, partiu Lima, hein? Mas vamos lá. Você vai falar pro gerente, cara, gerente, eu quero que você cubra a minha oferta ou melhora, porque eu sei que se eu fechar dentro do Serasa, eu assisti a live lá da Nádia, cara, menina meio maluca, xarope lá, velho, mas eu assisti a live dela e eu sei que o banco vai perder 10% se eu fechar pro Serasa. Por que vocês vão pagar 10% pro Serasa, sendo que você pode fechar aqui comigo na camaradagem, a gente fazer um bem bolado, fica bom para todo mundo ganha. Eu fecho o acordo, você bate sua meta, gerente, o banco também vai fechar aqui internamente, ele já vai perder 10%. Eu indo no Serasa, não indo, ele vai perder 10%. Então, em vez de pagar pro Serasa, que já é bilionário, paga para mim. Ele dá esse desconto para mim e a gente segue esse relacionamento. Aí você vai colocar o seu gerente para trabalhar para você. Por isso, gente, que pelo amor de Deus, não feche acordo no Serasa sem colocar o banco da dívida para trabalhar a seu favor. É isso, é o rego cambiou, é o nome da nossa operação. O jogo virou. Quem coloca pressão em você? O gerente, o banco. Agora, velho. Nós não somos marionete. Agora, quem segura na alça do marionete somos Joe. É a gente que vai colocar o gerente para trabalhar. Ele que rebole para conseguir coisa boa. Não conseguiu? Tá tudo certo, velho. Se atender os 3 itens que eu vou falar aqui, você fecha no Serasa. Não tem problema fechar no Serasa. A minha bronca, assim, a minha indignação é que as pessoas precisam negociar. Entendeu? Não pode simplesmente pegar a primeira proposta, pegar simplesmente o print que está no Serasa e fechar no desespero. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Entendeu? Então vamos lá. Eu quero que vocês... Eu vou até deixar um livro. Eu falei ontem na live, tem até aluna que tá seguindo isso aqui, então, negocie como se sua vida dependesse disso. Aqui esse livro é muito bom, tá, gente? É um ex-agente do FBI que ele revela técnicas da agência para convencer as pessoas. Ah, Nath, o que você acha da mente milionária, pai rico? Isso aí você já conhece, né, cara? Eu gosto de pensar fora da caixa. Tipo que eu falei, eu não subo a escada rolante, eu vou de escada. Eu não vou no efeito manada. O que vocês vão aprender aqui é não ir no efeito manada. Gente, acabou de efeito manada. Você veio para a vida adulta, você veio na vida adulta programado para ir no efeito manada. Tudo que você tem é o seu nome. Se seu nome for pro Serasa, fecha o primeiro acordo. Se você não... Gente, acabou essa história de seguir o efeito manada.
de seguir o que todo mundo tá fazendo. Ah, tá que todo mundo fechando no Serasa. Então não feche no Serasa. Tudo que tá todo mundo fazendo, não faça isso. Então, ó, pessoal que tá dando perguntas, deixa no ponto de interrogação, tá? Porque aqui depois ela sobe, eu não vou conseguir ver, mas a galera do ponto, aqui no ponto de interrogação, depois eu vou dar uma olhada. Beleza? Então, primeira dica que vocês pegaram aí. Colocar o gerente para trabalhar para vocês. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa que vocês vão colocar aqui. Não fechar nada no desespero e sair do efeito manada. Acabou essa época de entregar todo o dinheiro. Terceiro ponto. Você vai colocar a máscara de oxigênio primeiro em você. Os novatos aqui não estão entendendo nada, né? Quem é do Velho Testamento tá olhando e falando assim... Mano, que mina maluca, velho. A mina vai colocar uma máscara de oxigênio na live. Sim. E eu quero que você também coloque a máscara de oxigênio na sua vida. Sabe quando você vai pegar avião em que a aeromoça, ela fala assim pra você? Senhores passageiros, em caso de emergência, máscaras cairão automaticamente sobre suas cabeças. Primeiro em você... e depois na pessoa do lado. Não é isso que eles falam? Não é isso que a aeromoça ou o comandante fala? Aí eu pergunto pra você, meus amigos. Você já tem a máscara em você? Ou simplesmente você tá entregando tudo pro banco, pro Serasa, pra cobradora, tá entregando tudo e ficando sem nada? A galera tá perguntando no nome, do livro chama Negocie como se sua vida dependesse disso. Uma das coisas que ele fala aí, que a gente gosta muito, é assim... Para você negociar, você não aumenta o tom de voz. Para negociar, você não tem que gritar. Não é quem grita mais alto que tem sucesso. Você não se altera, pelo contrário. Quando você se altera, você perde a razão. Só que aí que tá. No jogo da negociação, o outro lado, ele é movido a fazer você a se desesperar e entrar na gritaria. Quantas vezes a pessoa que te ligou cobrando a dívida, ela não tirou você do sério e você começou a se exaltar? É feito de propósito. Por isso que eu estou falando, meus amigos. Por isso que eu estou falando. A gente não pode ir no efeito manada. Cabeça fria, coração quente. Não pode sair por aí desesperado entregando todo o dinheiro. Então aqui ele fala técnicas de negociação. Nada que tem a ver um sequestro com a dívida. Não tem nada a ver o sequestro com a dívida. O que tem a ver é que a técnica de negociação que usa com o sequestrador, as dicas, como se comportar, como falar, tom de voz, como persuadir, como convencer a outra parte, tudo isso faz parte do jogo da negociação e você vai usar isso para tudo na sua vida, com dívida, com o seu marido, com o seu filho, com a sua mulher, com tudo. Marcos que não lê esse livro aí, velho. Marcos que não lê. Mas voltando pra cá, aí eu pergunto pra vocês. Vocês já têm máscara de oxigênio em vocês primeiro? Coloca assim, Nádia, eu tenho máscara de oxigênio. Nádia, eu não entendi essa parte. Máscara de oxigênio é você ter dinheiro hoje como fundo. Você tem fundo de emergência hoje? Se acontecer qualquer coisa na sua vida, o telefone tocar e você precisar gastar um dinheiro com fundo de emergência, você tem fundo de emergência, sim ou não? E uma coisa importante, tá, gente? Aqui a gente não aceita julgamentos. Se alguém julgar, mas não tem fundo, hahaha, eu expulso da live, porque aqui eu não admito a pessoa ficar julgando outra pessoa. Quem julga é Deus. Eu não sou digna de julgar ninguém e vocês também não são dignos de julgar ninguém. Nós somos seres mortais. Quem julga é Deus. Então aqui nós somos seres errantes. Eu erro muito, vou continuar errando, só que eu procuro não errar as mesmas coisas, eu procuro sempre não ficar repetindo os erros. E é isso. Todo mundo que está aqui que tem dívida fez o melhor da informação que tinha. Alguém teve educação financeira? Você antes de estar nessa live, você sabia que o Serasa ele paga 10%, ele ganha, aliás, o banco paga 10% por Serasa? Você sabia, por exemplo, que a cada 3 meses tem um feirão? Você sabia, por exemplo, dos 3 itens que eu vou falar agora? Você ainda não sabe, né? Porque eu ainda não falei. Dos 3 itens que você vai ter que pagar, seguir para pagar a dívida? Então não adianta, gente. O massa oxigênio primeiro na gente. Estou colocando a massa. O oxigênio dá para alguns meses. Perfeito! Cadê
Ah, cadê meu sininho da alegria, velho? Ah, meu sininho da alegria tá aqui. Isso aqui é novo, ó. Eu toco sininho da alegria, cara. Pra gente comemorar, né? Como eu disse, a vida já é assim. Tem que comemorar aqui, ó. Ó. Dívida de 900 mil. Ardilis. Ih, rapaz, você vai negociar 900 mil, 2 mil, 1 milhão, 8 milhões. Nosso recorde é 8 milhões, tá? Se alguém deve mais do que 8, mande mensagem porque eu vou mandar uma placa na sua casa. Ah, brincadeiras à parte. O jeito de negociar é o mesmo. Para quem deve 500 reais ou para quem deve 8 milhões. É o mesmo. Não muda. Não é assim, se você negociar isso, porque não tem essa. A negociação é você demonstrar a boa fé para o banco. Mas deixa eu concluir o Serasa aqui para a gente fechar a página do Serasa, porque eu não quero, gente, pelo amor de Deus, ninguém entregando mais dinheiro para o banco. Eu quero que nós vamos começar uma geração aqui, ó, de parar de entregar dinheiro para banco. Nós vamos pagar nossa dívida porque a gente é honesto, a gente tem boa fé, mas nós vamos pagar quando chegar nos 3 pontos que eu vou falar na aula. Beleza? Outra coisa importante que eu quero que vocês também anotem, gente. Ó, eu entrei no site do Serasa e eu quero que vocês deem print nisso, tá? Ó, presta atenção. Esse é o site oficial do Serasa, serasa.com.br. Ele tem um aplicativo oficial também. Presta atenção aqui, gente, pelo amor de Deus, ó. O único número oficial do WhatsApp Serasa é esse daqui. Então, Nádia, como é que eu sei depois? serasa.com.br no atendimento. Outra coisa que você vai descer aqui, você vai ver, eles têm, por exemplo, escritórios que, ó, parceiros oficialmente habilitados pelo Serasa. Então, essas empresas, tanto Leal Assessoria quanto Fator Recuperação, elas são, e W Marconi, elas são credenciadas pelo Serasa. Então, antes de você pagar uma dívida, já anota, você não vai pagar dívida sem antes ligar no banco e confirmar se de fato essas empresas têm autorização da sua dívida. Eu vou repetir. Nádia, mas você não falou que é credenciado do Serasa? Do Serasa. Quem liberou o crédito para você? No cartão, no cheque especial, no empréstimo, qualquer dívida que você tenha. Foi o Serasa ou foi o banco? Com quem se assinou o contrato da dívida? Você assinou com quem? Com o banco ou com a cooperativa. Se você assinou com eles, é com eles que você tem que confirmar se de fato essas empresas têm poder sobre a sua dívida. Porque senão, já vi casos da pessoa fechar acordo com a empresa X. Aí, no aplicativo do banco, continuava a dívida lá. Tava lá a dívida, né? Continuava. Aí o cara ligou, falou, Nádia, aí, não vai se baixar? Eu falei, demora 5 dias úteis, né, pra baixar. É mesmo? Tá, 5 dias úteis. Aí passou 6, 7, aquela ansiedade. Aí simplesmente o cara não sumiu. Aí eu falei, liga no banco, né, pra confirmar. Aí o banco falou, não, a dívida não foi paga. Não, mas foi paga aqui pro escritório tal. Esse escritório não tem posse da nossa dívida. Como assim? Não, esse escritório não tem a sua dívida. A sua dívida, ela não foi autorizada a ninguém negociar. A negociação é comigo. O que aconteceu? Um escritório qualquer cara que coloca um terno e gravata numa foto de perfil no WhatsApp, que chama você e fala, sou do escritório Marionete Associados. A Marionete Associados está aqui porque você vai ser executado. Hoje eu tenho 95% de desconto. Vamos fechar a dívida? Aí o que você faz? Tem 2 lados do cérebro. Tem o lado da emoção e o lado da razão. O que eles fazem quando você recebe um SMS do Marionete Associados? Você desliga a razão, liga a emoção e tá feito a merda. Quantas decisões a gente acaba não fazendo na emoção? E aí só faz besteira. Só faz besteira. Então, ou seja, ela pagou, essa aluna pagou a dívida para um escritório que nem tinha autorização para poder negociar a dívida dela. Eram golpistas. Cuidado. Então, nunca pague um boleto do banco sem ligar no banco e não no Serasa.
Você tem que focar em quem está no seu contrato. Quando você usa o dinheiro ou pega o dinheiro, tem um contrato que formaliza essa operação. Tanto você é o devedor e o credor é quem liberou. Você tem que focar no que está no contrato. Esquece. Ah, Nádia, mas terceirizou. Pede o termo de cessão. Beleza? Agora, outra coisa, e uma das coisas mais importantes que eu quero que vocês anotem. Você só vai pagar a dívida quando atender 3 itens. Porque essa pegadinha, todos os alunos, todos não, 95% dos alunos que aparecem nesse feirão fake do Serasa, Black Fraud, essas pessoas, todos eles eram pegadinhas. Por que pegadinhas? Nota no seu caderninho aí, deixa eu pegar a calculadora. Vamos falar que a sua dívida era 10 mil reais. Beleza? 10 mil reais. Tá ao contrário aqui, mas é 10 mil reais. Fechou? Então, beleza. Aí você foi lá, o banco, você não negociou, não fez nada. O que o banco faz quando a dívida está atrasada ou negativada? Ele aumenta absurdamente. Por que o banco aumenta absurdamente? Por quê? Porque ele sabe que o endividado entra em pânico ao ver a dívida subir. Você que tem ou vai ter dívidas, qual é o seu maior medo? A dívida virar impagável, não é isso? Nossa, a dívida não para de crescer. Meu, essa dívida vai virar bilionária. Não é isso? Eu devia 2 milhões de reais. Quando eu olhava o aplicativo lá, eu te juro, eu tive que desinstalar o aplicativo do Serasa, porque toda vez que eu via, a dívida estava monstruosa, assim, a ponto de eu falar, eu acho que antes se eu vendesse um rim eu pagava, agora se eu vender meus 2 rins, o pulmão e a perna, eu não pago a minha dívida. É um jogo. A dívida, o sucesso da dívida, quem paga a dívida com desconto não é o mais inteligente, não é o cara que é mais rápido, não é o cara que aproveita as últimas oportunidades, não é. É quem tem, primeiro, blindagem emocional, você tem que estar blindado emocionalmente. Vocês estão blindados emocionalmente? Coloca sim ou não. Ou vou lá, Nádia, eu não tenho minha blindagem emocional. O que é blindagem emocional? Saber que, cara, podem cobrar, pode aumentar a dívida, mas você não vai mudar a sua rota. Você só vai pagar a dívida quando realmente chegar nos 3 pontos que eu vou falar nessa live. Enquanto não atender os 3 pontos, você vai seguir com o seu foco. Porque quem não sabe o que quer, qualquer caminho serve. Se você hoje está aqui na live, você não faz a menor ideia por onde começar, eu quero ter uma aula gratuita. Mas se você não faz a menor ideia em qualquer coisa de surta, você tem que ficar calmo e não sair por aí quem grita mais alto. Ah, o advogado gritou mais rápido, fecha com ele. Não. É o feirão Serasa. Não, o gerente falou que vai dar pro jurídico. Não é assim que funciona. Você não vai fechar a sua dívida por meio da cobrança que você está recebendo. Você vai fechar a sua dívida na razão e não na emoção. Acabou a época da emoção. Acabou a época de você sair por aí entregando todo o seu dinheiro e faltar no final do mês. Aí o que acontece? Você faz outra dívida. Aí você vai lá e com medo do quê? Dívida impagável. Não existe dívida impagável. Processo judicial. Gente, quem negocia demonstrando a boa-fé, 0,01% é processado. Não é todo mundo, porque ainda mais dívida, não é toda dívida que é processada. Então, calma, tá tudo bem. 83% das pessoas têm dívida. Eu sei que mexe com o emocional, eu sei que dá vergonha, eu sei, tinha 2 milhões de dívida. Mas, gente, a gente tem que ter cabeça fria, porque quanto mais esperado a gente estiver, as decisões vão ser piores. Então, agora eu vou entrar na fase mais importante da live, que são os 3 pontos para você fechar uma dívida. Ah, outra coisa importante, tá, gente? O Serasa, ele não manda nenhum boleto via SMS. Então, sempre que você for pagar a dívida, só paga dentro do aplicativo oficial do Serasa. Ah, eu recebi um boleto no WhatsApp. Esquece. Só aplicativo oficial. E tem golpista que tá fazendo aplicativo fake. Então é Serasa Oficial. Entra no seu Play Store se você for Android ou no App Store se você for iPhone. Serasa Oficial. Nada de pagar pela Marionettes Official.
caras são profissional. Então vamos lá, 3 itens que eu quero que você anote para você pagar a dívida. Número 1, você só vai pagar a dívida se tiver a máscara em você. Nádia, mas eu não tenho máscara em mim, então eu nunca vou pagar a dívida? Não é isso que todo mundo pensa? Até eu ter o meu fundo de emergência vai levar anos, não é isso que todo mundo pensa? Não vai levar anos. Porque a partir do momento que você faz o passo a passo, de primeiro passo blindar a sua renda, só de blindar a sua renda, de não deixar o seu dinheiro cair aonde você tem dívida, já vai sobrar dinheiro para você, porque não vai ter o cheque especial, ou deveria sobrar, né? Se não sobrar nesse primeiro mês, é se organizar até fechar. Aí é analisar a questão do seu custo de vida. Mas voltando, né? Então, você só vai pagar a dívida quando chegar realmente você tiver um dinheiro do fundo de emergência. Enquanto você não tem fundo, você fica o quê? Fica parado, tomando uma coquinha, não é isso? O que vocês acham que você faz enquanto você não tem fundo? Vai tomando uma coquinha. A Nádia falou, então, que eu tenho que esperar ter fundo. Tô esperando ter fundo. Tô esperando ter fundo, tomando uma coquinha aqui, um minuzinho e a vida é boa. Não, gente. A pior coisa pro endividado é ficar parado. Você vai trabalhar com 2 manivelas. Vamos imaginar que você tem R$0 hoje e uma dívida impagável. Você vai se organizar para fazer fundo e ao mesmo tempo negociar até dar o match. Você faz 2 coisas ao mesmo tempo. E esse é um dos piores erros que as pessoas cometem. Porque as pessoas, elas acham que tem que ter dinheiro para negociar a dívida. Tem alguém aqui na live que acha que tem que ter dinheiro para negociar a dívida? Não, Nádia, eu não estou negociando porque eu não tenho como pagar. Ou então porque eu acho que eu tenho que ter dinheiro. Tem alguém aqui que acha que tem que ter? Caraca, bicho, eu tô tudo para trás aqui. Mano do céu. Carol, mulher, como é que você tá? Mulher, me abandonou, hein? Me abandonou. Como é que foi a mudança? Tô te acompanhando lá, hein? Ai, maravilhosa. Nossa, vocês estavam falando coisa pra caramba aqui, velho. Eu tava lá pra trás. O trem foi embora. O trem foi embora, velho. E eu fiquei. Desculpa, gente. Eu. Então, acabou. Acabou. Você vai saber que não precisa ter dinheiro pra negociar. Eu acho que tem que ter dinheiro. Não, você tem que ter dinheiro pra pagar. Pra negociar, você tem que ter boa fé, intenção de pagar. Nádia, o que é esse maldito boa fé que você repete 1 milhão de vezes? A boa fé, ela tá dentro do artigo da lei do superendividamento. A lei do superendividamento, ela é a 1481. Ela veio para trazer alterações no Código de Defesa do Consumidor. Cadê meu Código de Defesa do Consumidor aqui, ó? Esse é o Código de Defesa do Consumidor, tá? A lei do superendividamento, ela veio para trazer alterações aqui nesse Código de Defesa do Consumidor. Agora eu pergunto para vocês, para colocar isso em prática, para você pegar a boa fé, tem que processar banco? Não, esse é outro erro que as pessoas cometem. As pessoas entram com a lei do superendividamento processando o banco, sendo que para você colocar a lei em prática, não precisa processar. Eu vou deixar aqui nesse vídeo para você entender o primeiro... Peraí. Olha que interessante. A primeira rodada de negociação. Mas olha, esse daqui é o Código de Defesa do Consumidor. Anota aí, anota no seu caderninho. Artigo 54A.